Senhor, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos pela herança do Senhor sobre esta casa, e que em todas as coisas o teu nome seja glorificado. Senhor, abençoe a sua saúde, que ele venha a cada dia mais ter experiências contigo, desde pequeno, que o Senhor venha se revelar a ele de uma forma especial, que ele venha ter experiências contigo, que ele venha, Senhor amado, a ser realmente direcionado pelo Senhor, que os seus passos sejam direcionados pelo Senhor, Pai, e que ele seja um embaixador do Senhor nesta terra, para que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Para te ajudar. Heitor, como sacerdote do meu lar, eu consagro você ao Senhor. Você é do Senhor. Você é do Senhor. A minha gratidão a Deus pela sua vida. E nós entregamos você a Ele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Isso, aplauda ao Senhor nesta hora. Bom, que bom. Podem voltar, viu? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, viu? Deus abençoe muito vocês. Que bom, que bom. Deus seja louvado, não é? Deus seja louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos passar por um momento importante também do nosso culto, momento de gratidão a Deus, o nosso momento de gratidão ao Senhor. Eu sempre gosto de mencionar que nós, no exercício, né, de devolver ao Senhor as nossas ofertas, como também os nossos dízimos, nós estamos expressando a nossa gratidão a Deus, também cumprindo um princípio bíblico, né, expressando a nossa gratidão a Deus e gratos a Ele pela sua provisão. Como de costume, as salvas estarão passando desde a de trás até aqui à frente. Quando chegar aqui, nós vamos orar por você, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida e consagrando ao Senhor também os dízimos e as ofertas. Vamos louvar ao Senhor. O Ministério de Louvor estará adorando ao Senhor com uma canção. Se você preferir, né, pastor, eu prefiro o cartão. Nós temos a maquininha lá atrás. É só você procurar um dos nossos diáconos, das nossas diaconisas também. Eles vão direcionar você da melhor forma possível. Amém? Louvemos ao nome do Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Tudo é do Senhor, tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareças que é o fim. Aleluia. Pois tu és fiel, Senhor,
fiel a mim. Amém. Tudo é do Senhor, todas as coisas. O Senhor, Ele nos concede saúde, o Senhor nos concede, o Senhor nos abre portas, o Senhor coloca pessoas certas ao nosso lado, nos abençoa, e o nosso reconhecimento nesta noite em tudo que nós possuímos é do Senhor. A Bíblia nos diz isso. Somos gratos ao Senhor pelo seu cuidado, como também pela sua provisão. Somos gratos ao Senhor pelo zelo dele sobre as nossas vidas, e nós vamos fazer neste momento a nossa oração em gratidão a Deus. Nós vamos orar gratos a Deus pelo cuidado dele sobre nós. Nós vamos orar para que o Senhor venha abençoar a sua vida de uma forma muito especial. Onde você colocar as suas mãos, que você seja próspero. Onde você colocar os seus pés, que você seja próspero também. Que esta prosperidade se estenda por toda a sua descendência. Em nome do Senhor Jesus, vamos repreender também todo devorador. O Senhor venha repreender o devorador, e assim sabemos que o Senhor é quem nos abençoa. Oremos ao Senhor neste momento, com fé, gratos a Ele pela sua provisão. Senhor, em nome de Jesus, neste momento que o teu povo, Senhor, num ato de obediência à tua palavra, vem trazer os dízimos, as ofertas até a tua casa, até a casa do tesouro, para que haja mantimento na tua casa, Senhor. Pedimos que as tuas bênçãos, Senhor, sejam derramadas sobre a vida de cada um, Senhor. Aqueles que ofertaram, aqueles que não puderam também, tiveram desejo no coração e neste momento não puderam ofertar. Senhor, sejam abençoados da mesma maneira, Senhor. Nós sabemos que esse dinheiro será empregado para a manutenção da tua obra, Senhor. Então abençoa a tua igreja neste momento, Senhor. Todos aqueles que contribuíram, aqueles que não puderam, que sejam abençoados da mesma maneira, Senhor. E nós te agradecemos por esse momento precioso, Senhor. Repreende o devorador da renda, do salário, Senhor, e abençoa cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Aplauda Ele. Aleluia. Você pode se colocar em pé por um instante? Vamos louvar ao Senhor. Adore a Ele em espírito e em verdade, e que você possa exaltar ao nome do Senhor em todo o tempo, celebrando ao seu santo nome. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Amém? Que a nossa adoração possa mover a mão de Deus sobre nós. Amém? Quando nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, o Senhor, Ele abre os céus. Amém? Talvez você está triste, angustiado, eu não sei. Mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Antes mesmo que a palavra nos viesse aos nossos lábios, o Senhor sabe. Amém? Ele vê todas as coisas. O que nos faz estar adorando ao Senhor é saber que o nosso Deus, Ele vê todas as coisas. Amém? E os olhos dele estão sobre os verdadeiros adoradores. Então, como Jó fez, mesmo diante de enfermidade, de perdas, de dificuldades, ele adorou. Então você pode estar passando nessa noite por perdas, dificuldades, enfermidades, mas eu te convido agora a adorar, porque os olhos do Senhor estão sobre nós, e Ele vê todas as coisas, amém? Aleluia. Então aplauda ao Senhor, aplauda Ele, aleluia. Te adoramos, ó Deus, te adoramos, ó Pai, aleluia, glória a Deus. Como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas nós devemos adorar. Diga assim: mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele, aleluia. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens,
filhos, seus amigos. E o que você vai? O que você vai fazer, igreja? Eu vou adorar. Levante as mãos então. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia, aleluia. Só como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre. Aleluia, mas nós adoramos. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Bem forte, igreja, diga. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Ele glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia, levante as mãos, igreja. Nós podemos adorar em todo tempo. Aleluia. Diga assim. A Ele. Eu quero ver a igreja em alta voz adorando e declarando a Ele. Olha, somente a Ti, ó Deus. Faça de nós verdadeiros adoradores, Senhor. Somente a Ele a glória, a Ele a... Diga, igreja, bem forte. O nosso Deus merece. E Ele vê todas as coisas. Ele está vendo a tua adoração. Orinha, a Ele a glória. E é para sempre. Para sempre, amém.
nós adoramos, o milagre acontece. Amém? Porque nós servimos o mesmo Deus, irmãos. O nosso Deus é o mesmo. Nós lemos na palavra quantos milagres Jesus fez. E não ficou só lá no passado, não. Porque hoje Ele está aqui no nosso meio. Você crê que Ele está aqui no nosso meio? Ele está passeando aí onde você está. E se você crê, Ele vai tocar na tua vida agora. Porque nós servimos um Deus de milagres. Como Ele operou lá no passado. Quando nós adoramos, Ele opera. Amém? Então vamos declarar que nós vamos viver este milagre. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só Tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Diga mais uma vez, milagres. Diga assim, ó, com autoridade, aleluia. Porque só Tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Aleluia, santo é o Teu nome, ó Pai. Aleluia, creio no milagre do Senhor. Jesus caminhava em meio à multidão, estava ali à beira do caminho. Então a mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria, gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria o todo-poderoso homem de Nazaré. Então usou sua fé, toque de Jesus, tocou nas vestes de Jesus, e o milagre aconteceu. O que a medicina já desenganou, tocou nas vestes de Jesus, e o milagre aconteceu. Aleluia. Diga com fé, meu irmão. Cantarei milagre, porque só Tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Olha o milagre que Ele fez. Entrou com os discípulos lá em Naim, se deparou com um funeral e uma mulher que ali havia enterrado o seu marido, e agora o seu filho no cemitério. A cova pronta já estava, e os bombeiros prontos para o enterro ali fazer. Não sabia que o enterro naquele dia não iria acontecer. Jesus, o funeral então mandou parar, tocou na esquina e o morto mandou levantar. O jovem ali, Jesus ressuscitou, e a multidão vendo. Glorifique, igreja, glorifique, porque Ele está aqui, aleluia. Milagres, oh aleluia. Milagres, cantarei milagres, porque só Tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres. Só Deus faz milagres.
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Quem crê que o Deus de milagre está aqui nessa noite, diga amém. Diga: eu tomo posse da minha bênção, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Gostoso cantar essas músicas conhecidas, né? Isso, aquilo que eu sempre digo, né? A gente cantar as músicas conhecidas, né? A gente é mais abençoado, a gente sente mais, porque a gente canta junto com o ministério de louvor aqui na frente, né? Então é isso que a gente sempre ensina, né? Deus, para a gente cantar músicas conhecidas, que o povo canta junto, o Espírito Santo de Deus se manifesta com muito mais facilidade e o nome dele é glorificado. E o povo participa, né? Isso que é muito mais importante, o povo participar do louvor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, eu queria só dar uma reforçada aqui no do primeiro culto entre nós mulheres, as características de uma mulher ideal, de Provérbios capítulo 31, no próximo sábado, dia 22, lá na Igreja Renovada da Vila Cláudia, com o pastor Robson. Então eu estou aqui fazendo um apelo para que as irmãs, quantas mulheres nós temos aqui? Levanta a mão, por favor. Isso, então todas as mulheres estão convidadas para participar do primeiro culto entre as mulheres. Não só a equipe, né, do grupo de mulheres da igreja, Ministério Shekinah, mas todas as mulheres estão convidadas para sábado, a partir das 19h30, lá na Vila Cláudia, o primeiro encontro entre nós mulheres, né? Alguém já perguntou se é só mulheres? Inclusive o tema é primeiro culto entre nós mulheres, então é só para mulheres, tá? Irmão, se você quiser saber o assunto que vai ser falado, é só você ler Provérbios 31, viu? Leia Provérbios capítulo 31 inteiro, você vai ver o assunto que será tratado lá no primeiro encontro entre nós mulheres, tá bom? Mas deixa para ler depois, aqui na hora do culto não. Agora na hora do culto é Apocalipse capítulo 1. Amém, irmãos? Então, Provérbios capítulo 31, a preletora será a missionária Doraci Arantes. Se eu não me engano, é a mãe do pastor Daniel Arantes, lá de Capão Bonito, Sorocaba, aqueles lados lá. Então é ela que vai estar falando, vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu tenho aqui uns testemunhos que foram pedidos para eu ler aqui na noite de hoje. Eu tenho aqui o testemunho, deixa eu ver aqui quem é. Não tem nome, talvez a pessoa preferiu não se manifestar. O Jonas vai fazer uma trilha para nós ali, né, Jonas? Diz assim a pessoa que escreveu esse testemunho de hoje, viu? Venho aqui dar meu testemunho de libertação espiritual. Cheguei do trabalho na quarta-feira, vim para a reunião de oração. Cheguei e logo me sentei, pois eu estava me sentindo tão pesada, angustiada. Começou o ensaio das irmãs e fui clamando a Deus por alívio e libertação, na quarta-feira. Após o término do ensaio, começou a reunião de oração. E no momento de interceder, a irmã Alba se aproximou de mim e me ungiu, e fez uma linda oração, pedindo ao Pai, né, do céu, para me abençoar em todas as áreas da minha vida, que todo mal, angústia, cansaço, tristeza, fosse retirado, pois isso não vinha de Deus, que Ele me desse alegria no coração, que vinha dele, dos altos céus. Para a honra e glória do Senhor, acabou a reunião de oração na quarta-feira, me senti aliviada,
Olha que interessante. Cheguei em casa sentindo um alívio e uma grande paz e alegria no meu coração que estou sentindo até agora. Glorifico a Deus por fazer parte desta igreja que Cristo está presente, sempre e onde Ele usa os seus vasos, trazendo a paz, a cura e a libertação em nossas vidas. Obrigado, Deus, por tudo, e peço uma grande salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um testemunho aqui também, irmãos, dos carnezinhos, né? Da bênção que a pessoa recebeu após pegar o carnezinho para ajudar na manutenção das nossas programações. Eu gostaria de saber se a Alessandra de Oliveira Gomes está presente. Levanta a mão, a Alessandra. Alessandra, levanta a mão, já levantou. Também, deixa eu ver aqui, deixa eu pôr o enxergador aqui. A Amanda Cristina está aí também? Então vem vocês duas aqui na frente, embora eu não esteja aqui com a carteirinha, mas vocês já foram recebidas. Eu gostaria que a Angélica também viesse aqui na frente, por favor, em nome de Jesus. Isso, vem cá, Angélica. Pode subir aqui, não tem problema, não vai pegar fogo não. O pessoal tem medo de subir no altar e morrer queimado. Não queima não, tá? Só queima se tiver pecado. Né? Vem cá, Angélica, aí, fica do lado delas ali, do lado delas. Irmãos, por que eu chamei a Angélica aqui na frente? A Angélica, ela faz parte do Ministério de Integração da igreja. Vocês se lembram do Ministério de Integração, né? Que nós formamos, o Ministério de Integração. O presidente, cadê o Sérgio, cadê ele? Está lá atrás, o Sérgio, ele é o presidente do Ministério de Integração de Novos Membros. Tem a irmã Alba, quantos aí? Levanta aí o pessoal que faz parte do Ministério de Integração de Novos Membros. Olha aí que bênção, né? Já estão até com um crachazinho, né? Ó, só que o crachá do bispinho está virado, viu, bispinho? Isso aí, ótimo. Então veja, pode sentar. Então é o seguinte, as duas aqui, Alessandra, Amanda e a Amanda, elas são frutos do Ministério de Integração, né? Elas vieram na igreja, fazer uma visita na igreja, e o Ministério de Integração de Novos Membros se aproximou delas, deu um abraço, não é isso? Desejando as boas-vindas, não é? Isso, e elas comentaram comigo que elas se sentiram muito bem com isso, né? Coisa que não aconteceu com elas em outros lugares, né? Elas se sentiram assim muito bem recebidas aqui no nosso meio. E foi tomado o telefoninho delas, né, para fazer uma ligaçãozinha de vez em quando, para ver como que tá, convidando para vir aos cultos e tal. Já vieram até na reunião de oração e outros trabalhos. Então, gente, eu chamei a Angélica aqui para representar todo o pessoal do Ministério de Integração, porque foi a Angélica que apresentou elas para mim aqui na frente. Então é muito importante o Ministério de Integração de Novos Membros, e muito importante a gente receber bem os nossos visitantes. É muito bom. Foi isso que capacitou as duas. Então eu agradeço a Deus pela vida delas, né? A carteirinha, acho que não tem aí a carteirinha. Cadê o bispinho? Não sei onde está o bispinho. A carteirinha da Amanda e da Alessandra, eu não sei se já está pronta ou não, mas pronta ou não, eu chamei vocês aqui, vocês já estão recebidas, né? Nós tivemos a reunião do conselho quarta-feira, e vocês já fazem parte do hall de membros da igreja, tá bom? Sejam bem-vindas, e durante a semana ou domingo vocês vão pegar a carteirinha, tá bom? Elas pegaram a ficha, tá vendo aí, ó, para preencher com a fotinha, tudo certinho, né? Então, gente, muito bom, parabéns ao Ministério aí de Integração de Novos Membros, e sejam bem-vindas em nome de Jesus, tá bom? Uma salva de palmas, irmão. Deus abençoe, pode voltar para os seus lugares, viu? Aleluia. Aleluia. Irmãos, é tudo para a honra e para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos?
Quem está acordado aí, diga amém. Amém. Então tem bastante gente acordada ainda, né? Que bom. Nós vamos abrir a palavra de Deus, vamos abrir a palavra do Senhor, em Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, isso, você que não trouxe Bíblia, nós estaremos vendo ali na parede, né? A Raquel está ali, e nós vamos ver aí, Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo de número 8, Apocalipse 1, a partir do versículo 8. Irmãos, eu falei no rádio, que nós falamos sobre as 7 igrejas, né, do Apocalipse, e hoje nós estamos fechando, falando de como Jesus se apresentou às 7 igrejas do Apocalipse, tá? Como que ele se apresentou, né? Antes deles mandar a carta para 7 igrejas, ele se apresentou de uma determinada maneira. E nós vamos ver nessa noite a maneira que Jesus se apresentou perante as 7 igrejas do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo de número 8. Quem achou diz amém. Mesmo sentadinho, mas com o coração cheio de fé, cheio de submissão e cheio de reverência na presença do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Olha como que Jesus se apresentou. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, olha aqui, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Já falei que esses castiçais significam as 7 igrejas, as igrejas, e no meio dos 7 castiçais, ou no meio das 7 igrejas, um semelhante ao Filho do Homem, que é Jesus Cristo de Nazaré, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito de um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra, ou do seu lado direito, na sua mão direita, 7 estrelas, são os 7 líderes das 7 igrejas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, como na sua força resplandece, e eu, quando ouvi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer, o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. João caiu como morto quando teve esta visão aos pés de Jesus.
Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que o homem que estava vestido com essas roupas e com essas aparências, diante de João, não era outra pessoa a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Jesus estava no meio das 7 igrejas, não é? Jesus estava no meio dos 7 castiçais, demonstrando o quê? Que ele é o dono da igreja, ele é o Senhor da igreja. Estando ele no meio da igreja, significa que ele é o cabeça da igreja e ele é o poder central da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o cabeça da igreja não é o pastor Josué, o cabeça da igreja não é o pastor Rodrigo, o cabeça da igreja não é R.R. Soares, o cabeça da igreja não é Silas Malafaia, o cabeça da igreja não é Valdomiro Santiago, o cabeça da igreja não é o Papa, o cabeça da igreja não é o nosso presidente, pastor Adivanir, o cabeça da igreja não é o nosso presidente do presbitério, pastor Edmar, não, irmãos, o cabeça da igreja é Jesus de Nazaré, é Ele que tem poder sobre a igreja, é Ele que tem autoridade sobre a igreja, é Ele que manda, e como diz o pastor Nelson, e nós obedecemos, amém, irmãos? Então nós temos como autoridade superior sobre nós, Jesus Cristo de Nazaré, como nós vimos aqui, é Ele que estava no meio dos 7 castiçais de ouro, era Ele que estava ali, irmãos amados, demonstrando a autoridade de Jesus sobre a sua igreja, é Ele que é o cabeça, e é Ele que é o dono da igreja. Louvado seja Deus. Irmãos, é por isso que a igreja continua firme, é por isso que a igreja é indestrutível. Por mais que as pessoas queiram destruir a igreja, elas jamais vão conseguir. Irmãos, no decorrer da história da igreja, quantas tentativas foram feitas para acabar com a igreja? Quantas tentativas foram feitas para destruir a igreja? Quantas tentativas foram feitas para acabar com a igreja? Mas sabe por quê, irmãos, que a igreja, ela não acaba, como nós já pregamos aqui, né, que Jesus, a porta que Jesus abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre, a igreja é indestrutível, sabe por quê? Porque o dono da igreja é Jesus, louvado seja o nome. Quer aplaudir a Ele? Pode aplaudir. Louvado seja o nome do Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos amados, Ele no versículo de número 8, Ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega. Irmãos, alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, quando Jesus se apresenta dizendo, eu sou o alfa e o ômega, Ele está dizendo que Ele é o começo e Ele é o fim de todas as coisas. Irmãos, o que quer dizer isso? Irmãos, Jesus, Ele é o Senhor da história, irmãos, Ele é o dono da história, é Ele que traça a história da humanidade. Irmãos, Ele é o dono do tempo, Ele é eterno, é Ele que comanda do começo ao fim, Ele é o governador de tudo, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, então todas as coisas que acontecem não acontecem por acaso, todas as coisas que acontecem não acontecem por uma mera coincidência, não. Irmãos, tudo que acontece está no controle de Deus. Irmãos, tudo o que acontece está no controle de Jesus Cristo de Nazaré. Mesmo as tragédias que acontecem, elas estão nos planos de Deus. Por quê? Porque são sinais que antecedem a volta de Jesus para arrebatar a igreja.
Alguém poderia dizer assim: mas pastor, será que até o tsunami está no controle de Deus? Será que até o tornado está na direção de Deus, no comando de Deus? Será que até o furacão está no controle, está na direção de Deus? Acredite se quiser, tudo está no controle de Jesus. Sabe por quê? Porque lá em Mateus está escrito que são sinais que antecedem a volta de Jesus: terremotos e fome e tempestades e um monte de coisa. E lá está escrito: quando começarem a acontecer essas coisas, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Irmãos, então está tudo no controle de Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega. É eu que dirijo todas as coisas, do começo até o fim. Creia nisso, em nome de Jesus. Irmãos, e a Bíblia Sagrada ainda continua, dizendo aqui no versículo de número 13. Vamos ver aqui o que diz aqui no versículo de número 13. E no meio dos 7 castiçais, já expliquei, vocês já sabem, e no meio dos 7 castiçais, ou seja, no meio das 7 igrejas, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito de um cinto de ouro. Ele estava com uma veste comprida e cingido pelo peito de um cinto de ouro. Irmãos, o que quer dizer isso aí? Irmãos, isso quer dizer o quê? Quer dizer o poder central de Jesus. Está falando sobre a roupa de Jesus e o cinto de Jesus, a forma que ele se apresentou a João naquele dia. Irmãos, a roupa, o vestido até os pés e o cinto de ouro significa o quê? A autoridade real de Jesus. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A autoridade real de Jesus. E o cinto significa o quê? Significa que ele é o sumo sacerdote. É ele que intercede por nós junto a Deus, aleluia. Irmãos, quem intercede por nós junto a Deus não é o Sebastião. Quem intercede por nós junto a Deus não é o Joaquim. Quem intercede por nós junto a Deus não é a Benedita. Irmãos, quem intercede por nós junto a Deus não é o Raimundo. Irmãos, quem intercede por nós junto a Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso sumo sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, decalamachuri cantaramacheiri candalaia. Irmãos, a palavra de Deus diz lá em Timóteo que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. É Ele que intercede por nós junto a Deus. Foi Ele que morreu por nós lá na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, para nos salvar e para perdoar o nosso pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, essa veste até os pés e o cinto de ouro, a veste simboliza a veste real. Ele é o Rei. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós junto a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Lá no Calvário, Jesus perdeu as suas roupas, ou seja, lá no Calvário tiraram as roupas de Jesus. Jesus, quando ele foi para a cruz, ele estava quase nu. Tiraram quase toda a sua roupa, no momento que ele foi crucificado, no momento que ele foi para a cruz. Mas agora, irmãos, ele aparece vestido com vestes maravilhosas e cheio de majestade e com vestes de rei. Então aquele Jesus que foi crucificado quase nu, quase sem roupa, agora ele aparece com veste real e com veste sacerdotal. Louvado seja o nome do Senhor, vestido com vestes de rei,
dizendo: olha, eu passei por aquilo, mas olha agora quem eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Olha agora quem sou eu. Prostrem-se diante de mim, me adorem, glorifiquem o meu nome, porque eu não sou mais aquele lá não, agora eu estou vestido de glória e majestade. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está só aguardando o sinal do Pai, para Ele descer sobre as nuvens, para arrebatar a sua igreja. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, o versículo 14, não vou demorar, viu? Versículo 14: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. Vamos parar por aqui. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. Então, quando João olhou e viu aquele ser vestido de branco, além de Jesus estar vestido de uma veste real e com um cinto sacerdotal, a Bíblia diz que Jesus também, João viu Jesus também com cabelos brancos, a sua cabeça e os seus cabelos brancos, e ainda João completa dizendo como a lã branca. Irmãos, que significado tem isso para nós? A brancura significa a pureza de Jesus. A brancura significa a justiça de Jesus. Irmãos, Jesus é puro e Ele não tolera a impureza. É por isso que Ele exige uma igreja pura. É por isso que Ele exige uma igreja imaculada, ou seja, sem manchas. É por isso que Ele quer uma igreja santa, para o dia que Ele voltar para arrebatar a sua igreja. Irmãos, a lã branca, o cabelo branco de Jesus, significa que Ele é santo, e Ele quer uma igreja santa na presença dEle. Significa, irmãos, que Ele é justo, Ele tem autoridade para perdoar os pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o homem é injusto. Você deve ter passado por muita injustiça, por parte de homens, por parte de mulheres. Você pode estar dizendo assim: pastor, isso já aconteceu comigo. Eu já fui vítima de injustiça. Já agiram comigo com injustiça. E às vezes, irmãos, pessoas que nós conhecemos, pessoas amigas, muitas vezes agem conosco com injustiça. Mas Jesus não. Jesus, Ele é justo. Ele é justo. Ele age com justiça. Ninguém compra Jesus. Jesus não tem preço para se vender. Irmãos, o homem se vende, mas Jesus não se vende. As autoridades, elas podem se vender, mas Jesus, Ele não se vende. Ou é ou não é. Ou é sim ou é não. Nós falamos sobre a igreja de Laodiceia no domingo passado, né? Porque não és frio, nem quente, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, ou é ou não é. O nosso Deus, o nosso Jesus, Ele é justo e Ele age com justiça. Amém, irmãos? Então é o significado aí da cabeça branca. Significa a experiência de Jesus. A experiência. Irmãos, só quem passou pelos problemas mais difíceis na sua vida, só quem foi perseguido de uma forma tremenda como foi, só quem foi maltratado da forma que foi, só alguém que foi levado para a cruz como Jesus foi, Ele tem poder e autoridade para dizer assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em outras palavras, eu passei por isso. Eu fui também pisado. Eu fui também maltratado. Eu fui também crucificado.
Eu fui também perseguido, eu sei o que é isso, eu tenho experiência disso, eu passei por essas experiências amargas, então eu tenho autoridade para confortar, eu tenho autoridade para fortalecer, eu tenho autoridade para animar, e eu tenho autoridade para segurar na sua mão. Eu sei o que você está passando, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, cabelos brancos significa experiência, e aqui está significando também, além de pureza, além de justiça, está significando também a experiência de Jesus, para nos dar uma palavra de alento, de conforto e de fortalecimento diante dele, porque ele também passou por isso, em nome de Jesus, né? É muito fácil alguém às vezes dizer alguma coisa, filhão, fica firme aí, ó, estamos juntos, ó, Deus vai abençoar, Deus vai te dar vitória, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, mas a pessoa nunca passou por aquilo, né? Às vezes a gente até usa essa expressão, né? Às vezes a gente até usa essa expressão, né? A gente diz assim, mas ele nunca passou por isso que eu estou passando, ele nunca passou por isso que eu estou passando, é por isso que é fácil ele dizer, para ter força, para ter ânimo, para ter coragem, para ter isso, para ter aquilo. Irmãos, agora com Jesus é diferente. Jesus, ele passou, e por isso ele tem autoridade para dizer. Então você que está passando por uma prova, você que está passando por uma luta, por uma dificuldade, creia que quem passou por isso está do seu lado para te ajudar e para te abençoar e para te dar a vitória, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos para o versículo 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E olhos como chama de fogo. Irmãos, os olhos de Jesus percorrem toda a terra. Eu não vou ler, mas eu vou citar. Você que está anotando aí, pode anotar. Segundo Crônicas 16:9. Segundo Crônicas, eu já falei aqui na frente, né? Que no Antigo Testamento, todo o primeiro e segundo é masculino. E no Novo Testamento, todo o primeiro e segundo é feminino, né? Então, sempre que você se deparar com primeiro e segundo no Antigo Testamento, é primeiro e segundo. No Novo Testamento, todo o primeiro e segundo é feminino, primeira e segunda. Amém? Então, vamos lá. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz que os olhos de Jesus percorrem toda a terra. Ó que bênção! Os olhos de Jesus, eles percorrem toda a terra. Os olhos de Jesus, eles veem toda a terra. Olha o que diz aqui a palavra: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto procedeste loucamente, pois desde agora haverá guerras contra ti. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Os olhos do Senhor, eles percorrem toda a terra, eles enxergam todas as coisas, eles enxergam os necessitados, e eles enxergam as coisas erradas também. Não adianta se esconder do pastor, não adianta se esconder do presbítero, não adianta se esconder da liderança da igreja. Não adianta, hoje, eu estou aqui, não tem ninguém da igreja aqui por perto, então não tem problema nenhum. Não, irmãos, os olhos do Senhor, eles percorrem toda a terra. Nos lugares mais longínquos que você pode imaginar, nos lugares mais impenetráveis que você pode imaginar, os olhos de Jesus penetram e veem todas as coisas. Não adianta se esconder da presença de Deus. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Diz que os olhos de Jesus,
estão em todos os lugares. Os olhos de Jesus estão em todos os lugares. Todos. Provérbios, capítulo 15, versículo de número 3. Os olhos de Jesus estão aqui sobre nós nesta noite. Estão vendo aqui quem está com vontade que o culto termine logo, e também está vendo aqueles que querem que o culto continue, porque está gostoso na presença dele. Os olhos dele penetram, eles enxergam todas as coisas. Aquele que está aqui na hora do culto pensando no Corinthians, aqueles que estão aqui na hora do culto pensando no São Paulo, aquele que está aqui na hora do culto pensando na namorada, aquele que está aqui na hora do culto pensando na fazenda, nos gados que estão lá na fazenda, não está nem aí com o culto, nem aí com a palavra, está pensando é nos gados lá na fazenda, está pensando no dinheiro que está lá na conta, né? Irmãos, os olhos do Senhor penetram todas as coisas, né, pastorzinho? Penetram todas as coisas. Os olhos do Senhor veem todas as coisas. Pastorzinho já foi operado, já está bem, já está se recuperando, né, pastorzinho? Bênção, graças a Deus. Então, irmãos, os olhos do Senhor como chama de fogo. Olha que bênção, como chama de fogo, os olhos do Senhor, eles penetram, tudo está exposto a estes olhos penetrantes, e ninguém pode escapar do seu exame. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz assim: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. É forte isso aqui, hein? É forte isso aqui. Anota aí, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Todas as coisas estão nuas, estão patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Um dia nós estaremos prestando contas a Deus de todas as nossas ações, de todas as nossas atitudes. Irmãos, um dia nós compareceremos perante o tribunal de Jesus. Então, irmãos, os olhos penetrantes de Jesus estão sobre todas as coisas. Olhos como que chama de fogo, estão sempre fixos nas cenas que se desenrolam na vida humana. E tudo o que for estranho aos seus olhos será queimado, inclusive os homens ímpios e incrédulos nas chamas do inferno. Então está tudo patente aos seus olhos. Amém, irmãos? Versículo de número 15, acompanha comigo aí. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha. Irmãos, o latão aquecido, ou o latão reluzente, o latão aquecido até ficar branco, é quase intolerável aos olhos humanos. Quem mexe com essas coisas sabe disso, não é? O latão, quando ele é aquecido, ao ponto dele ficar branco, a gente não consegue olhar. Quem está trabalhando ali, o operário, ele tem que usar um óculos escuro para ele poder ver. É a mesma coisa de você trabalhar com uma solda. Você consegue olhar na solda quando o soldador está ali soldando alguma coisa? Não consegue, tem que usar além de protetor, né, para não espirrar faíscas, o óculos escuro também por causa da claridade. Então é o latão reluzente aquecido. E olha o que diz a palavra de Deus, olha o que diz a palavra do Senhor aqui: e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, que como se tivesse sido refinado numa fornalha. Irmãos, o latão
é símbolo de força, de perseverança, de firmeza e do juízo divino. Então, quando João vê os pés de Jesus como o latão, está significando o quê? A força e a perseverança e a firmeza de Jesus. Não tem ninguém mais forte do que ele. O diabo às vezes ele quer ser mais forte, mas ele não é. O diabo às vezes ele quer ser mais poderoso, mas não é. Irmãos, já se passaram pela terra homens que quiseram ser superiores a Deus no seu poder e na sua majestade, mas não conseguiram. Por quê? Jesus é o único que tem a força. Jesus é o único todo-poderoso. Os seus pés é como o latão reluzente. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém se assemelha a Jesus, nem o rei, nem o governador, nem o presidente da república, nem o imperador, nem a rainha. Ninguém se assemelha a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda continua, irmãos, interessante aqui, ainda continua. Os pés simboliza um caminhar desimpedido, triunfante. Louvado seja o nome do Senhor. Esses pés que uma vez foram cravejados, esses pés que uma vez foram pregados lá na cruz, esses pés que uma vez foram cravejados e sangraram, irmãos, esses pés que foram lavados com as lágrimas de Maria, mas agora esses pés, eles virão para pisar e vingar Satanás e os seus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. É o pé da firmeza, é o pé da perseverança, é o pé da glória. Louvado seja Deus, aleluia. E deixa eu continuar aqui, ainda no versículo 15, diz assim, que a sua voz como voz de muitas águas, como voz de muitas águas, quer dizer, a voz de Jesus é ouvida em toda a terra, ela é ouvida nos quatro cantos da terra. Irmãos, a voz de Jesus, ela é ouvida, e toda pessoa tremerá no dia do juízo final, perante a voz de Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, ao proferir a sua voz, toda a terra derreterá. A voz de Cristo silenciará todas as vozes dos homens ímpios da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Voz como voz de muitas águas. Então, irmãos, a voz de Jesus, de autoridade, de majestade, que ecoa sobre toda a terra, voz que abafará todas as vozes no dia do juízo final, porque a Bíblia diz que lá em Filipenses, né, que perante Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o nome dEle, aleluia. Irmãos, vamos correr um pouquinho, vamos lá. Versículo de número 16, para a gente terminar, estamos indo para o final. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, que já falamos, são os líderes das igrejas, né? Os castiçais são as igrejas e as estrelas são os líderes da igreja. E ele tinha na sua destra, do seu lado direito, 7 estrelas, 7 líderes das igrejas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O que significa essa aguda espada de 2 fios? Significa o quê? A palavra de Deus. Significa a Bíblia Sagrada. Ela é dividida em 2 partes, o Antigo e o Novo Testamento. 2 fios. Olha que interessante. Irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa para disciplinar. E uma coisa que eu estava vendo, as nações serão julgadas de acordo com a palavra de Deus.
Irmãos, as nações, elas não serão julgadas segundo as minhas palavras. As nações, elas não serão julgadas segundo as palavras do rei, do governador, do imperador, não. As nações serão julgadas segundo a palavra do Senhor. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada aberta, ela é a nossa bússola, ela é o nosso mapa, ela é a nossa direção, e as nações serão julgadas pelo que está escrito aqui na palavra do Senhor. É por isso que nós precisamos ler a palavra, é por isso que nós precisamos estudar a palavra, é por isso que nós precisamos comer a palavra, é por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra. Irmãos, hoje o povo não dá mais valor à Bíblia, mas virá o dia em que toda a humanidade será julgada pelo que nela está escrito. Irmãos, esses dias atrás eu estava assistindo televisão, estava vendo um jornal, irmãos, e ali no jornal apareceram uns ativistas de um determinado segmento da sociedade. Irmãos, e aqueles ativistas na entrevista, eles estavam dizendo assim, um deles disse assim: a Bíblia é um pedaço de papel que aceita qualquer coisa. Olha que coisa interessante. Um daqueles ativistas disse assim: olha, a Bíblia é um pedaço de papel que aceita qualquer coisa. E ele ainda foi mais longe, e ele dizia assim, ó, e esse livro que eles chamam de Bíblia, eles acham que é a palavra de Deus. Então, irmãos, não tem como correr da palavra de Deus. Embora muitos não aceitem a Bíblia como a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Embora muitos não aceitem a Bíblia como palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Isso é indiscutível. E ela muda e transforma as vidas. E um dia ela será ela será usada para julgar as nações. As nações serão julgadas pelo que está na palavra. Irmãos, versículo de número 16. Olha o que diz o versículo 16. E tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. O seu rosto era como sol, que na sua força resplandece. Para a gente terminar, o que significa isso aqui? O rosto de Jesus era como o sol. Irmãos, aqui na terra, o rosto de Jesus, ele foi desfigurado. Aqui na terra, o rosto de Jesus foi escorrido de sangue. Aqui na terra, o rosto de Jesus foi totalmente desfigurado. Mas agora, ele aparecerá com o rosto resplandecente. Ele aparecerá como o rosto como um sol, revestido de toda glória e majestade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não foi só João, o apóstolo, não. A Bíblia diz que Moisés, Josué, Jó, Isaías, Daniel, Pedro, quando viram a glória de Deus, eles caíram aos seus pés, e isso aconteceu também com João. Eles não resistiram à glória de Deus. A Bíblia Sagrada diz que ninguém até hoje conseguiu ver o rosto de Jesus, porque não tem como ver. Irmãos, o rosto de Jesus é como o sol que brilha na sua mais resplandecente luz do meio-dia. A pessoa que olha, ela não consegue ficar em pé, ela cai perante os pés de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, então esse rosto de sol, como de sol, irmãos, é o rosto de sol que ilumina os nossos caminhos. Ele é o sol da justiça, ele é a estrela resplendente da manhã. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, ao contemplar a glória de Jesus, o pecado e a fraqueza são vencidos e nós reconhecemos que nós não somos nada diante de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. E encerramos, irmãos, dizendo: Jesus morreu, Jesus vive e Jesus um dia voltará para buscar a sua igreja. Esse Jesus aqui, será que nós estamos preparados? Curva sua cabeça, fecha seus olhos, em nome de Jesus. Fecha seus olhos, eu vou fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos, Pai, na Tua presença nesse instante. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos porque nós estamos diante de Jesus, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós estamos diante de Jesus, que é o dono de todas as coisas. Ele é o começo e é o fim de todas as coisas. Nós estamos diante de Jesus, que é o Todo-Poderoso. Ó Deus, e eu peço agora, Pai, que nós continuemos sempre firmes na Tua presença. Se houver alguém aqui nessa noite que está enfraquecido, se houver alguém aqui nesta noite que está desanimado, alguém que está nos assistindo pelo site, está nos assistindo pelo Facebook, ó Deus, abençoa essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, coloca a Tua mão de milagre agora, que nós sejamos fortalecidos e abençoados, que essa igreja seja uma igreja fortalecida e abençoada cada dia mais. Estamos orando no nome de Jesus, aleluia. Irmãos, vamos nos colocar em pé, na presença do Senhor agora. Coloque a mão sobre o seu coração, em nome de Jesus. Senhor, agora eu estou repreendendo as enfermidades. Se houver alguém que está doente, em nome de Jesus, Pai, coloca a Tua mão. Ó Deus, esses objetos que estão aqui sobre a mesa, que o Senhor esteja abençoando esses objetos, que o Senhor esteja abençoando, Pai, essas pessoas a quem pertencem esses objetos, que o milagre do céu aconteça em nome do Senhor Jesus. Alguém que está desempregado, que a porta do emprego se abra nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, coloca a Tua mão, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão encarcerados, abençoa, cura e transforma para a glória do Teu nome. Abençoa as famílias, abençoa os lares aqui representados, ó Pai. Ó Deus, abençoa essa igreja, em nome de Jesus, e que assim o Teu nome seja glorificado. Senhor, os nomes que estão dentro dessa caixa de oração, que o Senhor esteja visitando a cada um também, em nome de Jesus. Senhor, eu creio no Teu poder, Pai, e assim, ó Deus, nós estamos abençoando o Teu povo. Dá uma semana abençoada, uma semana de vitórias, ó Deus, uma semana cheia do Teu Espírito. Ó Deus, abençoa para que Satanás não atrapalhe os planos dos Teus filhos durante essa semana, em nome de Jesus, amém. Faz assim com a sua mão. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, irmãos, agora e para todos sempre, amém. Todos digam amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Cumprimenta essa pessoa maravilhosa que está do seu lado. Diga para ele ou para ela que bom que você veio, em nome de Jesus. Diga para ele ou para ela, volte sempre, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua semana, as suas tarefas, as suas atividades da semana, que sejam abençoadas. Você que trouxe objeto, venha buscar aqui na frente, viu? Não esquece o objeto aqui na frente não. Tem pessoas que às vezes esquecem os objetos aqui na frente. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Em verdade, te adoramos, te adoramos.
com sua glória, foi por amor, que grande amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça